Então, faz um barulho aqui, é a cadeira, viu, gente? Fiz um barulho aqui meio esquisito. Falei, eita, é a cadeira. Tio, Lá tá embaixo, eu frouxa aí? essa Tá latinha. frouxinha aí, tio? Bom, gente, boa noite. Nós estamos começando aí esse bate-papo hoje. Titio dos livros, tio Marcão de um lado, leu 50 livros, contra um outro peso pesado. Diogo, que é escritor, tem uma visão diferente da visão só de um leitor. Ele, como escritor, ele uma visão mais técnica, leu 47 livros do King, então também tem muito gabarito para falar do King. Diogo, boa noite. Fala um pouco de você aí, da sua escrita e tal, e depois a gente já entra falando do King e vamos embora. Bom, boa noite a todo mundo, muito obrigado pela participação, pela oportunidade aqui. Sou Diogo, sou escritor, tenho 5 livros lançados aí, sendo dele, a partir do terceiro em diante, focado no terror e suspense. E não tem como você falar hoje que vive terror e suspense, ou lê terror e suspense, e não ter essa referência forte, que foi Stephen King, que também, por uma história curiosa, foi um dos primeiros livros de terror e suspense que eu comecei a ler, dado quando eu entrei nesse mundo aí, que era algo que eu ficava meio por fora ainda. E Diogo, me conta uma coisa, como é que foi? Como é que foi o primeiro livro do King? Como aconteceu? Você ouviu falar? Você achou por acaso? Ele te É uma achou? Como é história, que uma foi? história engraçada. Quando tava lá nos 10, 11 anos mais ou menos, eu era muito interessado em filme de terror, só que eu tinha muito medo. Então, eu passava nas locadoras e aí eu ficava com medo de passar no corredor de filme de terror porque me dava medo daquelas capas todas douradas assim e tal. E aí eu descobri que tem filmes de terror que eram baseados em livros. Eu já lia revista em quadrinhos, eu li algumas outras coisas assim, falei, já sei. Vou procurar um livro que virou filme para ver se é tão assustador assim. Se não for tão assustador, eu assisto o filme. E tinha aberto uma biblioteca na época lá no bairro que eu morava. E eu fui. E eu peguei uma capa de um menininho que parecia uma Macaulay Culkin, com um fundo fantasma, escrito O Iluminado. Eu vou ler, tranquilinho. E foi a minha primeira leitura e eu fiquei fascinado com o hotel. Na época eu não entendi muito bem a profundidade de tudo. Eu só estava curtindo os personagens e tal. Mas eu gostei muito, assisti o filme depois e com o tempo eu fui acompanhando, lendo o livro, assistindo o filme, até perder um pouco esse medo que tinha de filme de terror. Vi que não era tudo aquilo, era muito mais efeito especial. E se você assiste filme de ficção da época comparado com filme de terror, não está muito diferente ali. Mas eu peguei um gosto pelo autor. E aí eu descobri que esse tal Stephen King lá que eu tinha lido tinha escrevido muito mais livro. E fui acompanhando o que tinha disponível para mim na época. Eu fui assim, eu entrei num sebo garoto, 30, mais de 30 anos atrás. E, cara, peguei lá um livro feio, uma capa, parecia aquelas capas. Não é, na realidade, eu acho que ele era publicado até pela Cultural, não sei, eu lançava livro para banca de jornal. Era uma brochura, todo. Sabe aquele livro que já está todo parecendo uma couve-flor, assim, Guardou no tal. bolso e tirou, né? Formato de bolso, sabe? Meio quadrado. Então, eu vi lá a Hora do Vampiro. Eu falei, pô, deve ser legal. Tinha assistido a Hora do Espanto, né? Eu falei, pô, deve ser interessante e tal. Comprei, nunca tinha ouvido falar de Stephen King, fazia a mínima ideia de quem que era. Meu, quando eu li, hoje ele sai editado como Salem, né? Eu falei, caraca, mano, que coisa louca e tal, e saí doido atrás. Aí eu falei, será que eu vou achar outro livro desse cara? Não sabendo onde eu tava me metendo. Não, tem mais um ou outro. E aí foi. E os livros assim que você leu que se destacou assim, falou alguns aí, Diogo. Olha, foi marca. Apesar de ter começado pelo Iluminado, o Silent Slot, né, que é o Silent Vampiros, foi um que marcou muito, porque ele tem umas reviravoltas que eu achava assim, o livro tá, tipo, vai chegar no final, mas ainda tem página, mas era para acabar aqui. E chega uma parte que o enredo tem tudo para fechar a história e ainda acontece coisa. É. Então isso marcou bastante para mim. Quando eu li o Revival, eu achei muito bacana também, porque saiu um pouco do que eu estava acostumado ali com ele. Uhum. O Cemitério Maldito também foi muito bacana.
E um que ele escreveu com no pseudônimo do Richard Bachman, né? Que é A Maldição do Cigano, que agora é só a Maldição. Eu achei legal porque o tema é muito diferente. E o que eu gosto pra caramba nos livros dele é essa questão da criatividade dele de trazer um enredo que você nunca teria imaginado até ler. Uhum. Pode ser que já tinha livros dele que eu achei tipo que foram meio chatos, maçantes, difíceis de ler, mas não tira esse mérito que toda a história tem um quê de criatividade, de criar algo assim que eu, na minha cabeça, jamais conseguiria juntar para fazer um tipo de história desse tipo, dessa forma. O interessante, quando ele escreve com o pseudônimo, né, depois ele abandonou e tal. Um dos motivos é porque o mercado editorial lá não via com bons olhos essa coisa do escritor lançar 2 livros no ano. Acho que eles achavam que ficava muito. O cara tava, né? Pô, tava escrevendo demais, então não deve ser bom. O negócio ele tava escrevendo de qualquer jeito. E o outro. O brasileiro também. Eu assisti uma palestra uma vez do Robert Cianchin que ele fala assim: não é que é impossível você fazer um monte de coisa, mas é que a maioria das pessoas não é crível. Então elas vão desconfiar que existe alguma coisa. E aí ele criou esse outro aí, até também porque tinha uma pessoa, um crítico literário na época, que falava que era muito ruim a escrita dele, que ele estava lá só porque ele já tinha nome. E aí ele começou a lançar com um pseudônimo que também alcançou o mesmo patamar de vendas dele mesmo. E quando ele escreve como Richard Bachman, ele é mais pesado o livro. O livro é mais sanguinolento. Você pode ver que a Maldição do Cigano, ela tem descrições até esses dias, não sei com quem, não sei se foi com você com que eu estava falando, que estava falando sobre a questão do sexo no livro, né, as narrativas sexuais. Então, Stephen King, ele quase nada, você sabe, tem casal, tem tudo, mas a descrição do tal, ele nada, não descreve o ato, só se tiver alguma coisa a ver com a história. Até no It, a famosa cena do esgoto, ela não é nada cinematográfica, é só na conta lá que aconteceu lá com as crianças, um ritual meio pagão lá, e pá, inclusive no Cigano tem o acidente é justamente porque tá rolando um negócio no carro lá, né? Ela tá dirigindo, enfim, eu não vou falar porque como eu não coloquei ele... eu coloquei só 18 anos, é verdade. Porque como a gente vai falar de Stephen King, não dá para ser uma coisa para menor, tal, porque os livros da maioria é 18, aí eu filtrei para que fosse só maior de 18, pudesse entrar. Por isso que não vai entrar tanta gente assim, infelizmente tem muita garotada que me acompanha, mas eu coloquei, porque às vezes vai falar alguma coisa, né? Já viu, o algoritmo fica menos sensível. Quando eu li A Incendiária, nessa última edição da Suma, uma edição lindona, capa dura. Sim, a coleção King. Eu Biblioteca King, Stephen King. Eu nunca tinha lido, quando eu fui ler, tem no comecinho um prólogo escrito por outro escritor, que é o Peter Straub, se eu não me engano, que escreveu o Stories, e ele fala que, assim, até então, se eu não me engano, esse diário é o 4º, 5º livro que ele lançou. Aí ele fala assim, quando o King descobrisse inserir cenas de sexo, ou inserir o sexo nos personagens dele, no enredo dele, ele conseguiria atingir um patamar maior. E ele fala que Incendiário é o primeiro livro que ele conseguiu fazer isso. Mas ele não colocou de uma forma assim, dessa forma. Ele colocou que os personagens sentem essa necessidade, fazem isso e faz parte do dia a dia. Se você conhece o Stephen King por uma descrição total para você se aprofundar em cada personagem, isso não pode estar faltando. Daí em diante, ele sempre coloca aí uma cena ou outra, pelo menos, uma citação de que aconteceu. Mas por exemplo, tem o Ken Follett gosta de colocar. Eu coloquei a introbiótica porque eu estava colocando aqui para me poder acompanhar daqui os comentários, você não precisa ficar. E ele não curte muito. Você tem, às vezes, a citação, você tem ali o Jogo Perigoso, por exemplo, basicamente. É o único livro que eu abandonei do King. Você já abandonou algum livro do King? Olha, quando eu comecei a ler Zona Morta, eu parei lá, mas isso uns anos atrás, que eu precisei me desfazer de uma coleção de livros e revistas em quadrinhos que eu tinha. Eu senti uma conexão bacana quando você contou a sua história, que eu, tipo assim, algo semelhante que eu vendi a minha coleção de quadrinhos e livros, porque tava precisando de dinheiro.
procurei o modo fácil ali e tal, acabei vendendo. E entre eles estava lá A Zona Morta. Mas eu não tinha gostado tanto assim na época. Só que aí, há um ano atrás, eu peguei e foi uma das leituras assim, mais impactantes também para mim. A Zona O Morta, Zona mas Morta. é uma lista. Zona Morta eu li agora, nessa nova configuração, quando a Suma compra os direitos e começa a lançar a biblioteca Jogo Stephen da King, aí eu Suma. comprei, eu não tinha lido ainda, porque ele estava esgotado. É muito difícil de achar. Zona Morta era difícil de achar. Trocas Macabras, então eu era louco para ler as Trocas Macabras, não achava em jeito nenhum. O próprio It ficou muitos anos sem você achar. Eu cheguei a comprar uma edição em inglês para que uma pessoa lesse para mim, tá, mas não rolou. Era É, o muita It você coisa. não acha nem ele com as capas antigas aqui. Você só acha as Não, não capas de acha. Suma. E quem tem não quer se desfazer. Não, não quer. Trocas Macabras eu não li ainda. Tá na minha lista de querer ler. Esse e o Metade Sombria também. Esse Uhum. vale ler. Desses livros que eu vendi tudo, hoje eu tenho aqui acho que 5 livros do King só na minha estante. Eu fui Puxa. comprando que eu não li e coloquei. Mas eu tinha um que até hoje me dói assim no peito, que era um livro de contos que ele lançou aqui no Brasil, chamado Depois da Meia-Noite. Hum. Eu vendi esse livro acho que por uns R$ 20 ou menos. Ele tá valendo 600 hoje, se você procurar na internet. De tão difícil que é. E ele tem 4 contos. E foram, entre eles, uns 2 melhores contos que eu li do King. Um chamado Langoliers, que é Uhum. um filme de televisão em que umas pessoas, os passageiros do avião passam por um pane assim, e eles estacionam um avião e não tem nada. Eles entram meio que uma dimensão paralela entre a realidade e o espaço-tempo. E existem monstros que vão devorando essa realidade paralela para que volte à realidade comum. E você vê essa tensão, aquela coisa que o King faz muito bem, que é vários personagens tensionados ali, É. preso. Então você vai O... revelando. Você sabe que tem uma minissérie desse conto, né? Eu vi, eu assisti esse daí, eu assisti no YouTube. Eu assisti só, eu não li. Tinha um rapazinho que botava Langoliers. papéis lá quando tava É. nervoso. E tem um também, depois desse, tem o Janela Secreta, que virou o filme com Johnny Depp lá também. Uhum. Tem esse outro conto que é o do, pra mim também estamos aqui, que é um policial da biblioteca, que é um rapaz que quando ele era criança ele esqueceu de devolver um livro para a biblioteca, e aí quando ele tá adulto chega o policial para ficar cobrando ele, o policial é uma entidade, e aí no final você descobre que, não, eu vou contar para vocês procurarem pra ler. Eu sou louco para que alguma editora compre os direitos e relance esse livro, porque tem histórias muito bom. E o último é o Cão da Polaroid, que assim é super tenso. Uma criança ganha uma câmera Polaroid, toda vez que ela tira uma foto tem um cachorro mostrando os dentes. E a cada foto o cachorro vai chegando mais perto. E aí você pensa como deve ser a tensão do que acontece, e aí você fica, será que ela vai tirar mais uma foto ou vai parar por aí? Cara, Então eu. assim, e tá perdido por aí. O. Eu acabei de ler o Escuridão Total Sem Estrelas, né? Tem 4 contos. E fazia tempo que eu não lia contos do King, né? Eu nunca. Tanto é que se eu pegar, mostrar, abrir minha lista de livros que eu já li, tem poucos livros de conto. Tem Pesadelos e Paisagens no outro volume 2, tinha o Tudo é Eventual, eu acho que só de contos era só esses que eu tinha lido. Eu gosto das novelas, né? As histórias mais longas. Cara, eu li esse Escuridão Total Sem Estrelas, meu, cada conto da hora. Pô, eu li o conto que foi baseado, que se fizeram, né, Um Sonho de Liberdade. Pô, meu, eu achei assim, são duas coisas muito legais, mas separadas. Sim. Porque o conto, ele é mais distante, porque é o Red contando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu falar e aquilo que o The End contou para ele. Então, e assim, eu achei legal porque o filme é mais satisfatório. Você vê os maus sofrendo, os maus pagando, tal. No conto já não. O conto já as coisas acontecem de uma forma mais realista, tal. Não é assim. O mundo não é assim. Os maus pagam, né? Eu achei bem interessante. E no Escuridão Total ou 4 estações que tem esse? Ai, perdão, 4 estações. 4 estações, desculpa. Escuridão Total. De ler
dele que eu não li ainda, que é esse aí, do Os Sonhos de Verdade, e o do Nevoeiro. Porque eu assisti o filme de 2000 e pouco, eu achei o filme sensacional, o final, assim, dói no O, coração. putz, o E Nevoeiro tá aí, ó, Tripulação de só que eu Esqueletos, não eu li ganhei. ainda. E no Escuridão Total Sem Estrelas, pra mim o mais marcante é o conto do gigante no volante. Trata de uma situação. Eu achei legal, eu achei legal. Eu preferi o 1900, o O 1922 a 1922. gente assiste com aquela coisa da série. Meu, Os caras andando pra tudo quanto é lado, 1922, na hora que o cara falou, ela me contou coisas que só uma mulher morta podia contar. Porra, mano. Ah, aquilo arrepiou até o que não era pra arrepiar, rapaz. E a mulher contou tudo o que acontecia com tá, não vou, né? Entrar em spoiler e tal, mas, meu, que conto da hora. O Gigante Volante eu gostei. Eu Gostei do gostei. filme também, não assista. Agora eu gostei do último conto, que é lá do Charlie, lá, que a mulher acha a caixa do Charlie e descobre. Rapaz, Sim. segredinho sujo. Faz coisas a mais do que colecionar moeda. Boa noite, Boa Carlos. noite, Carlos. Tem filme também desse aí do Bom Casamento, né? Que é o nome desse último conto. Eu acho que do Escuridão Total Sem Estrelas quase todos viraram filme desses quatro aí. É que não foram aqueles filmaços que foram destaque de bilheteria, até porque são contos mais pesados, assim, né? Não é uma coisa que. Eu falei, caramba, meu, o 1922 eu gostei muito. Depois eu fui assistir de novo o filme da Netflix. E, Eu gostei cara, muito o do filme conto. tem o DNA da história, né? Aquela Sword, não, aqui, sordidez total. E assim, é muito doido, porque ele cria uns personagens que você não fica com. Você fica assim, lógico. A esposa, coitada, né? Né, aconteceu o que aconteceu com ela, ser morta e tal, ela não merecia. Mas ela também não facilitava, né, meu? Pô, ela queria vender as terras, sabia que o marido e o filho eram apaixonados pela plantação, pela vida na roça, lá no campo, trabalhando, o sustento dependeria, ela não queria nem saber. Ela queria ir para a cidade, ela queria separar, ela O queria largar sonho, filho, né? largar tudo. Não, ela queria levar o filho, né? Mas ela não queria nem saber que o menino não queria e tal. E aí, meu, o cara tem a ideia fabulosa, né, meu? Putz. Torre Negra, você leu Li com muito custo, muita força, assim, porque Foi assim, é Torre difícil, Negra é né? assim, você vai se você gosta muito do King ou se você tem uma obsessão por séries incompletas. Porque ela tem passagens muito boas e livros muito lentos. Nossa, até me arrepio quando a pessoa fala, eu vou começar a ler King, posso começar pela Torre Negra? Eu falei, "Ih, não! Não faça isso! Jovem gafanhoto, não faça isso. A Torre Porque a Negra, pessoa se ilude, ela se ela ilude. acha que é uma O série só. pistoleiro Isso. é muito pequenininho, rapidinho, muito aquela correria, aquela coisa tal. O homem de. Como é que é? O homem de preto ia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás, alguma coisa, é assim, é porque é um verso, né? Da É. Torre Negra e tal, O o homem de primeiro preso livro é o mais fugia e bacana o dos livros. pistoleiro ia atrás. E, cara, nossa, meu, tem hora que você fala, pelo amor de Deus, um mago de vidro, nossa. O que eu Cara, gosto é no terceiro livro que tem o trem que gosta de adivinhas. o Bane, né? O É, monotrilho. eu achei muito bacana aquelas passagens, tipo, muito. É engraçado como tem passagens assim que só são marcantes pra você porque você viveu algumas coisas. Mas eu achei muito legal estar no meio daquele tudo e ter essa quebra de coisa, sabe? Um alívio Não, o trem, cômico. só o King mesmo, o trem, a adivinhação, e como é que é o nome dele lá, o que era bom ficar fazendo as adivinhações lá, Nossa, do, Deus, que faz tempo que eu li. do catete dele lá, Esse é o grupo é deles. o Peter, caramba, é a Susana, o Roland, como é que é o nome do menino? Até o menino esqueci o nome. Lá do É o, trenzinho. o trenzinho Chuchu lá, Charlie Chuchu. Charlie Chuchu, Charlie Chuchu. Ah, eu lembro dos nomes aleatórios, assim, mas não lembro dos principais. Então, Porque você as vê, séries rapaz. têm, aí fica muita coisa.
Mas é legal Não. se você já leu outros livros dele para poder pegar as referências. É, o Carlos comentou assim, que ele ia começar sobre a Redoma, mas achei melhor começar pelo Salem. Eu acho que ele fez uma ótima escolha, Eu porque o concordo. Salem, ele tem um ritmo, é uma tensão crescente e ela não diminui. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. A redoma fica sobre a redoma, né? Você bate na borda e volta, bate na borda e Não deixe volta. assistir o seriado da Redoma para querer ler o livro, que também vai ser desligante. Fica aí, lê o Salem. É legal, é uma história de vampiro diferente. É. Não é o que está acostumado, mas é muito boa também. E é um vai e volta, assim, que é difícil você ver acontecendo também em outros pontos. Tem uma passagem muito bacana que o King fala no Salem, que ela tinha que colocar um pouco de alho com tomilho na boca da pessoa e tudo mais. Eu pesquisei, não tem nenhum lugar que fala sobre isso aí. Então, tem umas Não, coisas é. que ele inventa, só que ele coloca de uma forma que parece que em algum lugar isso aí realmente existiu. Foi, meu, ele quis fazer uma versão mais moderna do clássico do Bram Stoker. E olha que praticamente. É que assim, o King já tinha escrevido outras coisas, né? Mas ele não tinha publicado. Então, oficialmente, o Salem, ele é o primeiro, o segundo, acho que é o terceiro livro dele. O terceiro ou segundo que ele lançou. E, cara, já é fantástico, meu. Caramba, meu. O cara escreve demais. Eu gosto muito da fase do King, assim, dos anos 70, anos 80. Eu acho que ali saiu coisas incríveis, meu. Putz. Gosto muito Anos dos 90 livros também. mais antigos. O que eu gosto muito é da safra Os mais 2000. Eu acho que. atuais, tem uns mais atuais que ficam meio cansativos, assim, nesse período aí 2000, 2010. E agora esses mais, assim, de agora, assim, tá ficando um ritmo mais bacana. A trilogia do Bill Hodges eu só li o primeiro, mas eu gostei bastante. Sim, pô, Eu achava sensacional. aquele Até o livro segundo. Porque assim, ele escapou da maldição da trilogia. A maldição da trilogia é aquela, né? O primeiro é ótimo, o segundo é xoxo e o terceiro inteiro, é às aquela vezes é problemática. bom, porque mas o segundo sempre fica xoxo. Não, ele pegou, ele fez aquele esquema de seriado, né? O primeiro é uma história, o segundo é outra história, começo, meio e fim. Inclusive você pode ler o segundo. Tá, tudo bem, você não vai saber muito bem o que aconteceu, tal, mas tá, dá pra ler. Porque a trama principal, ela tem começo, meio e fim, é uma outra trama. Rapaz que é ficcionado por um escritor e tal, e é muito bom. E o terceiro, aí já entra numa coisa mais metafísica, tal. Eu particularmente prefiro o primeiro. Eu acho que o primeiro é perfeito. Meu Rasterfield lá é cão na Guarda-chuva terra. azul, pra mim a cena dela ligando o carro, assim, foi, assim, sensacional, porque eu não esperava o carro ter acontecido, estilo Michael Corleone ali, mas é marcante Cara, mesmo. Então, são cara, aqueles que você lê que você lembra do detalhe, porque foi todo o conteúdo mais marcante também. foi. Agora um livro que você não curtiu de jeito nenhum. Não sabe Love, você a história ler. de Lizzie. Esse Qual? eu tenho na ponta da língua. Love, a história de Lizzie. Nossa, Eu tenho na Love. ponta da língua quando me perguntam, eu falo, é esse. Esse aqui. Eu entendo, eu consigo hoje, como Rapaz. escritor, eu consigo entender o porquê que ele gostou daquele livro. Mas eu não consegui ler e achar bacana. Esse eu Meu quase que. larguei. Eu não larguei porque eu estava lendo com uma amiga e a gente estava comentando, aí eu acabei indo até o final. Meu, esse livro, Love, a história de Liz, é um livro muito chato. Ele fica ali naquela coisa, ela né, tem aquela experiência nos territórios, tal, que o marido, tudo bem, tem um lance lá, aquele pessoal tudo coberto, tal. Eu vou falar algumas coisas por cima para não, né, se alguém quiser ler, não vai atrapalhar em nada, né? É, mas, cara, não sai daquilo, aquele luto, aquela coisa e tal. Nossa, meu, que livro chato, Jesus. Esse é chato pra caramba. Buíque 8 é. Esse eu não li. Nossa, nem leia, não perca tempo. Meu, é um carro, é assim, é um ser lá. Lembra muito o Charlie, acho que é o Charlie do Nosferatu. Eu acho que até que o Joey Hill
pensou enfim, é um homem, tá, um ser, uma criatura, um ser, não sei. Ele chega numa cidade lá dirigindo um Buick 8, de repente ele sai do carro, vai pro meio do mato lá, desaparece. Aí a polícia é chamada, tal, e o carro tá lá, aí chama o mecânico, tal, o carro é totalmente diferente de tudo que parece aquele filme do Charlie Sheen antigo, The White. O carro, Sim. motor é todo estranho, diferente, não tem lógica o funcionamento do carro. Aí resolve levar o carro até o pátio da delegacia lá, e nisso uma das pessoas já some, desaparece, o carro parece que engole a pessoa. O carro não junta poeira, nenhuma lona põe em cima, fica, ela escorre, e de vez em quando acontecem umas coisas estranhas, umas luzes saem do carro, e até algumas coisas saem do carro. Tirando isso, acabou o livro. É só isso o tempo todo. Só você esperando o carro e os anos vão passando e algumas coisas vão saindo do carro, misteriosas. E aí, livro chato pra caramba. Já leu Duna Key? Já. Duna Key é legal, né? Duna Key, assim, eu tava quase querendo parar, só que aí quando começa a vir a parte meio sobrenatural, eu não consegui largar. Que ele fica num ritmo meio lento, o cara se recuperando, perdeu o braço e começa a pintar. Aquele filme de drama que passa na tela quente, assim. Só que conforme ele vai pintando, aí vai surgindo aquela coisa assim mais, né? Ele consegue adivinhar as coisas, ver assim, e eu falo, pô, bacana, vamos ver até onde vai. E ele começa a pintar mais coisas, aí começa a aparecer Sim. aquela mensagem subliminar que a velhinha consegue enxergar e tudo mais. E eu não consegui largar. É um que eu recomendo. Eu preciso fazer um vídeo. É que eu não lembro muito bem da história, faz um tempo que eu li. Aí é ruim falar de um livro que eu não lembro. Aí eu preciso dar uma recapitulada nele. E outro livro que eu queria ler de novo, faz tantos anos que eu li, é O Cemitério. Cemitério. Eu, na minha opinião, não sei se você vai concordar, eu acho Cemitério um dos livros mais aterrorizantes do King. Acho que é o livro que você fica na mãozinha, fica ali, caraca, mano. Quando vem aquelas cenas em que a esposa lembra da irmã, como era cuidar da irmã, e nem é algo assim que um monstro, um fantasma, é só o fato dela ficar com aquele asco de ter que cuidar da irmã daquela situação, fica muito preso, assim, muito marcante. E eu não consigo. O que eu lembro é a risada do menino, A descrição da risada do menino, aquela risada de criança vindo do escuro. Bem também. O cara que tá na maca e ele atendendo o rapaz surge no sonho pra falar com ele. Mas. Nossa, eu não lembrava dessa parte. Rapaz. Tem aquelas cenas assim, marcantonas. O que eu ia te falar? O King é muito doido como escritor, né, Porque eu tava lendo Os Olhos do Dragão. Os Olhos do Dragão é uma fantasia. É uma fantasia, é um livro de príncipes, de um mago mau, de um reino que tem um irmão frouxo que é levado pelo mago a deixar o irmão se lascar todinho e tal, e tem uma pequena rebelião lá. Xoxo, bobo, fofo, dá pra indicar, é infanto juvenil. Quem pra crianças? Ele escreveu quando a filha dele era criança e ele queria apresentar um livro que ela não se assustasse. Foi. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ele estava na mesma época que estava escrevendo It, cara. Olha que loucura. Como é que o cara consegue, né, Vai daqui, de lá, muito doido. Eu gostei, assim, a forma como algumas coisas são colocadas nesse Olhos do Dragão e também como montou todo o esquema. E pelo fato que aparece o Randall Flagg, eu fiquei lendo para saber até onde ia. Ele some, né? Ele se manda, né? Randall Flagg. Esse Randall Flagg, o homem escuro. Você leu o Dança da Morte? Li 2 vezes.
Coragem, que é Duas vezes. Uma na pandemia, na hora que tava todo mundo dentro de casa, não fica em casa, eu tava em casa lendo Dança da Morte, o Capitão Viajante matando todo mundo, a Covid matando todo mundo lá de fora. Falei, caramba, isso é gostar de sofrer, ficar tenso, né? Rapaz. Abri um parênteses aqui, eu lembrei da Dança da Morte porque eu li um livro, um dos últimos livros que eu li, que é A Última da Festa. Eu nunca entendi esse da. Era a última festa, teria ficado o título perfeito, mas é a última da festa, porque a moça gostava de ficar por último nas festas, enfim. E fala sobre uma doença e me lembrou muito, eu acredito que a escritora pensou muito nisso, porque que a doença matava mesmo, era caixão e vela preta. Tanto é que a menina acha que só ela sobreviveu no mundo, porque ela não encontra mais ninguém. Capitão Viajante era bravo, a descrição do. Nossa, a Dança da Morte, a primeira parte, enquanto a doença está devastando. Mas sabe qual que é a parte que eu mais gosto? Eu acho mais assim. É um capítulozinho pequeno que fala do pessoal que morreu depois da Capitão Viajante. É o pessoal que ficou preso, gente que foi fazer, ficou doido, viu tanto carro, tanta coisa lá, e morre em acidente, outro ficou preso numa geladeira, não sei aonde que foi entrar, ficou preso, outro se mata porque não quer mais viver no mundo sem ninguém. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, o pessoal passou por uma pandemia, sobreviveu e morre logo na seguinte, tipo assim, fui pro Big Brother, fui o primeiro eliminado, né? Conseguiu ir e foi o primeiro eliminado. Falei, caraca. Esse do Dança da Morte tem uma história muito bacana que eu tava numa coisa assim de vou ler vários livros aqui de suspense e tal, pra eu poder escrever um suspense. Eu fui pegar um do King, eu fui procurar o Dança da Morte, que tava assim, no auge, o pessoal falando dele também na pandemia, e eu comprei o livro errado, eu comprei um chamado Dança Macabra do King. E assim, foi um dos melhores livros que mais me ensinaram a escrever terror. E não é um livro, é uma não ficção do King. Ele faz uma análise de vários filmes e livros de suspense e terror até os anos 80, começando dos anos 90. Então ele dá várias dicas, várias referências, dá várias explicações. Então, se quem tiver interesse em escrever terror, lê esse livro do King, olhe as análises que ele faz, observe, assista ou leia as recomendações dele, coloca uma lista de 100 livros e 100 filmes para você assistir e ter referência para terror e tudo mais, para fugir só dele. E foi o melhor erro que eu fiz na compra de livro, porque eu tava jurando que ia ler o Dança da Morte. Eu nunca li nada dele de não ficção. Eu tô pensando em ler uma biografia dele. Eu nunca li biografia, eu não tenho paciência, mas eu acho que pelo fato de criando muito conteúdo e o pessoal sempre vem falar do King e tal, eu acho que, querendo ou não, eu preciso saber um pouco mais sobre ele e tal. O que eu sei é das notas que ele põe, enfim. E agora eu tenho um livro aqui que eu duvido que você tenha lido esse livro. Espera aí que eu vou mostrar e vou descrever para quem está só ouvindo. Para quem só está ouvindo, eu estou com os estranhos, os Stomach Knockers. Esse aqui tá caro também. Se você jogar, esse aqui sobreviveu. Depois da meia-noite, ela dessa mesma coleção aí. Francisco Alves. Horror e terror, suspense. Não, Mestres do Horror e Fantasia. Esse livro aqui, ele sobreviveu. Eu comprei ele no sebo, por isso que ele já está meio judiadinho. Mas esse livro sobreviveu porque ele estava emprestado. Para quem não sabe, em 2000 eu quebrei, precisei vender todos os meus livros, e aí fui no sebo, vendi tudo. Esse livro sobreviveu, Os Estranhos, porque ele estava emprestado, aí a pessoa devolveu, eu já tinha passado o perrengue, eu falei, olha, sobreviveu. É uma época da minha vida que eu não era tão assim aficionado em coleção de livros, nada. Quando a gente é jovem, a gente não tem, né, esse apego, né? E é muito doido, cara. A menina tá passeando pela propriedade dela, assim, com o cachorro, ela tropeça num trem lá que tá enterrado. Aí ela começa a cavar assim, e o negócio é uma circunferência, uma borda, não é a borda do disco terrestre, é a borda, e aí ela vai fazendo um cálculo lá, ela descobre que o negócio é gigante que está enterrado lá dentro. Só que conforme ela vai mexendo, a coisa que está enterrada vai mexendo com ela também. Ela vai começando a ficar mais inteligente, tem uns pensamentos
tal, e umas, com baterias e tal. E conforme ela vai cavando, tirando aquilo, mais vai espalhando pela cidade e tal. E tem o Jim Garden, que é um amigo dela, um poeta bêbado e tal. Só que ele tem uma placa de metal na cabeça do Vietnã, que é da guerra, não sei se é Vietnã, Coreia, e que aquilo bloqueia. Então ele não é afetado. E ele vai vendo todo mundo sendo afetado na volta dele. Meu, muito doido o livro, meu. Esse livro. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre ele. Eu já ouvi pessoal, entrevistas em inglês, falando que é um livro que muita gente não gosta, mas tem gente que adora. Ele é legal. E assim, sabe, não curtiu muito o vibe da história. Mas é um livro difícil de achar. Não, esse não acha. Não é um que virou filme, não é muito famoso. Sabe? O filme é horrível. Você procura livros do King, pelo menos antes dessa explosão de TikTok e outras redes sociais para você falar de livro. O que eu conhecia de livro do King era o que tinha virado filme aqui no Brasil, que ficou famoso. Uhum. Então, um filme que era adaptação só nos Estados Unidos, eu quase não olhava os livros do King que vinha. Que aí depois que eu comecei a ler, furei essa minha bolha de adaptações e vi que ele escreveu muita coisa além do que virou filme. E aí eu Nossa. Aí, só que nem todos a gente consegue assistir. Quer dizer. E tem muita coisa que é filme que eu falo, mas onde que tá esse negócio, né? Os Sonâmbulos, por exemplo, que é uma família que eles são meio lobisomem, só que em vez de virar lobo, vira gato. Esse eu assisti, mas também não li o livro. Às vezes eles voltam, esse eu queria ler o conto. O filme é até interessante e tal. A Metade Sombria, ou antigamente chamava Metade Negra, tem o filme. Tem. É razoável. O filme não é lá aquela Brastemp, mas também não é das piores adaptações. As boas adaptações, a Louca Obsessão é sensacional. Eu acho que é a melhor adaptação. Para mim, um dos meus livros favoritos é o Misery, né? O Louca Obsessão. Porque a tensão que ele cria com apenas 2 personagens ali, pra mim é sensacional, assim, e prende você, você quer ver até onde aquilo vai. E quando você acha que o Paul Shell não tá preso, ele tenta fazer mais uma última cartada. Cara, é impressionante, com 2 personagens. Tem gente que não consegue, bota 30 personagens para ver se dá uma agitada no negócio, o homem com 2 personagens, porque é o livro todo, 2 personagens. Você tem, às vezes, alguém ali no começo, tem algumas tal, mas é a Anne Wilkes e o Paul Sheldon lá. E ele escrevendo a história e e uma história dentro de uma história, uma viagem aqui. Eu achei muito doido. Eu li 2 vezes esse livro. Eu li 2 também, assisti o filme, assim, um filme sensacional. E você já leu o livro Proibido do King lá, o que ele tirou de circulação? O Fúria? Não, nunca li. Nossa. Esse é o tipo de livro, por isso que eu entro muito em mercado de pulga, sabe? Esses brechó que vende livro e tal. Esse pessoal que não entende nada de livro, põe lá para vender e tal. Se eu achar isso aí, eu deixo meu rim lá. Falo, não, você aceita um rim e tal. Porque isso aí cara, você não acha. Isso aí, ainda mais que ele proibiu, ele não aceita que seja reeditado e tal. Aí lascou. Para você jovem que está aí acompanhando as tendências do TikTok e não sabe, Fúria acho que é o terceiro, quarto livro, lá no comecinho, que o King escreveu, que envolve, né, assassinato e atentados em escolas. E por 2 motivos. Era uma escrita muito jovem, que envolve muito palavrão, isso incomodava ele também, e aquela onda de mortes em escolas lá nos Estados Unidos fez ele tirar esse livro de circulação, porque ele estava com medo de incentivar esse tipo de coisa. Então, quem leu, quem não leu, não lê mais. E na época que ele escreveu não tinha isso. Foi depois que... O pessoal estava lá levando palmatória na mão. Ele proibiu, não quer saber de ninguém lendo o livrinho dele. Poxa, mas tem tanto livro, cara. Eu tenho uma lista de livros dele aqui. Tem livro que... tem um, não sei o que lá, de Atlanta. Esqueci o nome. Eu devia ter deixado a lista fácil aqui pra gente ir conversando e olhando na lista, né? Tem um que eu me surpreendi que era dele. Tem um filme do Schwarzenegger chamado... Sobrevivente.
É, O filme de ação, sensacional, os brucutu lá e tudo. E é uma adaptação do livro que ele escreveu com o Richard Bachman. Eu fui ler O Concorrente, né, que foi aqui no Brasil. Não é tão intenso quanto o filme, pelo menos eu assisti o filme quando eu era criança, então pra mim é super sensacional, aquela é. ação, né? Mas é interessante. E como ele foi lançado, se não me engano, nos anos 80, ali, finalzinho de 70, se passa num futuro, então tem muita tecnologia, assim, você vê uma fuga assim do sobrenatural por uma imaginação tecnológica na época. Tem Mas um assim, outro. em vez Tem de ter um um. monte de câmera filmando eles, o cara ele levava uma câmera portátil e tinha que ficar postando as fitas para enviar para emissoras de TV. Olha, você vê. Tem um outro também, o Passageiro do Futuro, que era um cara, fazia um cientista, estava fazendo umas experiências. Olha só a imaginação do King. Isso no final dos anos 80, dos anos 90 e tal. Aí o cara pega um jardineiro que ele tem lá, que é um cara que tem um déficit mental tal. Ele é bem infantil, ele tem só corpo de adulto, mas mente de criança e tal. E ele começa a fazer os experimentos com o cara, e o cara vai ficando cada vez mais inteligente e tal. Até que a mente dele cria toda uma realidade virtual. Estava logo no começo da realidade virtual, tal. O pessoal estava começando a engatinhar nesse coisa 3D, de imagem e tal. E aí o cara consegue entrar dentro da internet, uma internet que ainda estava discada ainda. Eu falei, caramba, meu, muito doido. Esse também eu nunca achei para ler. Tem um que é um conto também, eu não lembro se está no Bazar de Sonhos Ruins ou alguma outra coletânea, de um cara que ele recebe um Kindle só com histórias de escritores que já morreram, só que publicadas depois da morte deles. Era como se, após a morte, os escritores continuassem escrevendo e só aquele Kindle tinha acesso às histórias que eles lançavam. Pô, que legal, meu. É interessante você ver com a sensação que dá, porque o cara ele quer falar para todo mundo que isso tá aí, mas não pode, porque ninguém acreditar, e ele pensa em lançar ele mesmo os livros, e aí aparece no final, para recuperar esse Kindle, os agentes do Homem do Olho Rubro, né, da Torre Negra. Então faz essa conexão. E ele escreveu para fazer uma divulgação do Kindle na época. Ah, Mas pô, que doido, hein? Gozado, né? Falando, entrando no assunto, mudando um pouquinho de alhos para bugalhos, o Kindle é um negócio que tá aí, mas não tá, né? Porque não consigo deixar de comprar um livro para tal para comprar um livro virtual. Tem que ter o livro físico. eu, assim, ler à noite na cama, tá a luz apagada, ter o Kindle que tem luz própria, para mim É, beleza. Fora essa situação, eu dou preferência ao livro físico também. Ou quando é um calhamação, e às vezes você tem que ler no ônibus, no trem, você leva um mais tranquilinho. é. Eu dou preferência pelo físico. Agora voltando a do King. Você leu o Billy Summer? Li. O que você achou? Não curti muito, assim, a Não. temática do livro. Eu acho interessante ter a visão do caçador de recompensa. Achei super legal o tema, mas não conectou comigo assim, pelo menos na época que eu li. Talvez às vezes você reler ele dá uma diferença. Mas lembrou muito como se fosse o Atirador, Sim. só que nos Estados Unidos. Então, ele me lembrou o Atirador, aquele com o Mark Wilber lá, eu até falo no vídeo meu lá, e o Profissional, o de Renault e tal, porque tem a hora que ele encontra com a menina e acaba tal, e aí fica, né, aquela coisa, né. Assim, eu gostei, eu achei um livro legal, diferente, uma pegada, né, eu gostaria que o final tivesse sido diferente. Mas, enfim, como o Stephen King escreveu na Torre Negra, os finais não têm coração, então fazer o É. quê, né? Ele é danado, se tá lendo a Torre. Não, é uma sacanagem na Torre Negra. Se você que tá ouvindo, não leu a Torre Negra, chega no finalzinho do último, da Torre Negra, ele fala pra você parar de ler. Ele fala, não, você para por aqui. Porque os finais não têm coração, ele começa a explicar e tal. E aí ele vai que você vê que ele vai continuando, então, você continua então, o pessoal conta risco. Aí que você chega no final, você fala, puta, sacanagem, meu, eu li 7 livros para chegar nisso aqui e. Pô, Devia meu, ter parado. devia. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Stephen King é assim mesmo, você curte a viagem.
É a pessoa que escreve o final que ele quer. Gosta quem gostar. É. E O Novembro de Belas, 63. Já leu, gostou? Novembro de 63. Eu vejo pessoas que amam ou odeiam. Ah, quem odeia não, um bom sujeito não é. Imagina, Tem um pouco de 1973 é muito história. bonzinho, pô. Tem ficção histórica, tem viagem no tempo, tem até um romancezinho, tem, pô, tem tudo que a pessoa pode gostar no romance. A questão do tempo, não querer ser mudado. Pô, eu acho da hora. É um livro que eu tenho muita vontade de ler de novo. Bacana. Eu gostei tanto que eu fui atrás do seriado pra assistir, pra ver se era, tipo, condizia e tudo. Mas cortaram as partes que eu mais queria ver do livro ali, não tem no seriado. É. O seriado eu parei também por causa disso. Eu achei meio muito xoxo. Falei, pô, meu, toda aquela questão do tempo, né, da mudança e tal. Ele É, volta pra cidade onde se passa o It, né, em Derry, pra poder... um personagem que existe lá, mas é legal saber que, tipo, é uma magia que acontece. Você vê uma referência de outro livro ali no que você tá lendo, você fala, caramba, que legal. foi, Não né? dá Muito baita doido, né? diferença pra quem não leu, mas dá essa sensação a gente que a gente não controla. Em Derry, a cidade. As cidades que o King inventa, né? Castle Rock, Derry. Castle Rock é Baltimore, né? Ele só mudou, mas quando ele escreve, ele imagina Baltimore. O que eu ia te falar? Você leu o Instituto? Não, o Instituto eu não li. Putz, é legal, cara, o Instituto, meu. É legal, os meninos lá, tudo com poder. Parece uma escola do professor Xavier, só que do mal, tal. Tudo tem conexão com a torre, né? Porque, Sim. na realidade, tudo é o Rei Rubro lá e tal. Eles querem... Na Torre Negra, a gente chama ele de sapadores, né? Os sapadores, para destruir os feixes de luz. No Instituto eles têm uma outra finalidade e tal, mas a gente sabe que sempre tem alguma coisa por trás. Eu não lembro mais, faz tempo que eu li, mas eu gostei. É um livro bem interessante. Tem um policial lá, jogado lá, que acaba ajudando. É bem interessante. Outsider também é um que eu não li, mas eu vejo pouca gente falando, então eu não sei se é legal ou não é legal, que também não tá naquele hype que o pessoal coloca. Ah, nem falei hype, eu fiz uns vídeos hoje, eu falei sobre isso hoje, esse negócio de hype que o parta. Não, o outro site é sensacional, cara. Putz, meu, o cara é acusado de um crime hediondo, com uma criança de 12 anos e tal. O CSI todo prova que é ele, tem DNA, tem tudo, marca de mordida, arcada dentária bate, tudo. É o cara. Todas as provas forenses mostram que é ele. Teve gente até que viu ele ali por perto e tal. Só que tem um problema, esse cara estava a acho que quase 300 quilômetros de distância num evento com um monte de gente que atesta de pé junto que estava lá no horário. Ele tem imagem do hotel, tudo. Ou seja, ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. E agora entra a Holly, que é lá da tal. Aí que você entende como que, por causa do terceiro livro, porque se fosse só pelo primeiro, você não entende como que ela, de uma moça tímida tal, que lutou contra um vilão totalmente normal, anormal no sentido de psicopatia tal, mas um ser humano. Sim. Porque no terceiro livro que abre, expande para uma coisa paranormal, né? E é ali que ele prepara, ela vai toda preparada na paranormalidade dela para poder enfrentar o que está acontecendo lá com esse cara tal. Eu não lembro mais do nome, mas eu sei que é muito bom. E eu estou doido para ler Holly. E você já garantiu na pré-venda o Rony ou vai deixar para depois que... Ah, depois eu compro, tem bastante coisa para ler. Eu lembro que o Conto de Fadas foi um que, tipo, eu quase comprei na pré-venda e deixei passar essa coisa, todo mundo falando. E quando lançou, eu não vi mais quase ninguém falando do Conto de Fadas. E aí depois que passou tudo isso, eu fui e comprei e eu achei bacana. Achei uma pegada diferente dos livros dele, Sim, mas foi legal. é fofo. Eu achei fofo. Porque a Radar ela vem A Radar é legal. Né? Se você não leu, você que tá aí, é um rapaz, ele faz amizade com o velho Ranzinza, e o velho sofre um acidente, ele começa a ajudar,
Então ele acaba herdando a propriedade do velho depois e descobre que existe um portal que leva para uma outra dimensão e que lá as pessoas estão precisando da ajuda dele e tem como ele salvar a cachorra que tá muito velhinha, vai morrer, mas ele descobre que lá, se ele for para aquele mundo, os territórios lá, aquela outra realidade, ele vai conseguir ajudar a cachorra. E aí ele entra numa aventura fantasiosa tal, mas é muito bacana, tá? É legal. É o Legal. Mágico de Oz aos olhos do King. Por aí. O King tem muito isso, né? Ele pega uma coisa, um modelo, e faz do jeito dele, mas usa aquele modelo, né? Ele do jeito dele, usando um modelo que deu certo, só que ele faz ele faz uma releitura daquilo, tal, para não. É legal. Você leu Com Sangue? Você leu, né? Qual é o Com Sangue? É um de contos que tem um gato, mas quando você olha, você vê que não é um gato do focinho, é um rato. Eu vi o Carlos mandando, mas eu não lembro. Quais contos tem lá? Você lembra de algum que tem? Eu não li também. Esse eu não li. Eu acho que eu li um outro de contos, eu não lembro se era o Pesadelos e Paisagens ou Com Sangue. Tinha até um do menininho, que o rapaz, quando era criança, ele tinha visto um menininho, uma criancinha, com aquele chapéu que, tipo Serginho Malandro, que tinha um pirocóptero, e ele induziu o cara a provocar uns acidentes. Essa história eu achei sensacional, porque ele tinha aquela visão do menino, ninguém acreditava nele, e o menininho causava um acidente. Aí eu não lembro se é do Com Sangue ou se é de algum outro com livro. Eu não lembro desse conto. Do Pesadelos e Paisagens Noturnas, eu lembro o Cadillac do Dolan, que é aquele que o mafioso lá mata a esposa do cara e o cara, para se vingar, ele arruma um emprego na empresa que o DR lá dos Estados Unidos faz um negócio para prender o cara num buraco na estrada e tal. Achei muito legal. Tem um que chove uns sapos com dentes, uma história lá, essa eu achei arrepiante. Não. Eu lembro vagamente, faz muitos anos que eu li. E eu acho o título maravilhoso, Pesadelos e Paisagens Noturnas. Esse e o Bazar dos Sonhos Ruins, os títulos... Muito bacana, porque são histórias mais curtinhas, né? Uhum. Eu acho que assim, se você quer começar pelo King, até é bacana você começar pelo Bazar dos Sonhos Ruins, porque são histórias mais curtas e ele fala um pouquinho de cada um. Então você tem uma conexão com o escritor que está ali e você pega um pouquinho dele. Porque o que eu mais ouço hoje as pessoas falarem nas redes sociais, e a gente sabe que as redes sociais é uma pontinha do iceberg de todo mundo que lê o Stephen King. É muito chato, é muito descritivo, demora demais, ele fica muito tempo numa mesma coisa. Mas tem que entender que nos anos 70 era o estilo de literatura que fazia sucesso. Sim. Ele ganhou nome com isso. Depois que ele ganha um certo nome, ele não tem que se preocupar em agradar quem quer ler rápido. Tem uma base de fãs fiéis. Tipo eu que, se o livro for ruim, eu vou comprar pra ler porque é dele e eu vou ficar com vontade. Não tem como. Sim, sabe, o pessoal tem. E hoje em dia, então, se entrar na pilha, a garotada tá assistindo série colocando na velocidade 2 lá para ir mais rápido. Imagina, é loucura. Contar a história. Aquele pessoal, eu achei tão desnecessário isso na história. Você escreve o livro. Escreve a história, então. Se você achou desnecessário, pega. Tá, manda ver, escreve teu livro e aí você põe só o que você achar necessário. Toma banho, como é que você vai saber? Que nem você está escrevendo um livro, Diogo. O que eu vou saber da tua história para dizer que é necessário ou não é necessário? Tomar banho. Aí você vai pôr sal na comida, não é necessário. É necessário sim, pô. Essa é uma coisa, é o que eu mais ouço falar quando o pessoal comenta sobre o livro do King, é justamente isso. Mas é também questão de estilo de escrita, né? O cara tem estilo de escrita, não tem como fugir. E é aquilo lá, né? Pelo menos os mais atuais aí, você não passa menos de 400 páginas. Dificilmente maior que esse. E aí, como é que você faz para escrever um livro de 400 páginas? O primeiro livro que eu escrevi de suspense, eu passei meses assim, escrevendo, achando que ia arrasar, saiu 80 páginas. Fiquei frustrado pra caramba. Você manter uma narrativa. É um processo.
Você manter uma narrativa cativante, sem ficar apelando, sem ser clichê, sem. Não é fácil, não, meu. Agora você leu Carrie? Carrie é estranha? Não, não li. Esse é o Ele é primeiro dele, eu bacana, nunca li, meu. ele é escrito de uma forma muito diferente. Ele é escrito por relatos de entrevistas das pessoas que viram, presenciaram o ocorrido, Aham. umas páginas de um livro diário de uma das sobreviventes e notícias e recortes de jornais. Então a Caramba, construção do é. livro é muito diferente do que você está acostumado e foi o primeiro livro que ele conseguiu lançar por uma editora. E ele nunca, pelo jeito, ele não gostou muito, não, porque nunca mais repetiu. É, Nunca mais repetiu. porque quando eu assisti Carrie, eu estava imaginando ver alguma coisa igual ao filme, né? Aquela coisa linear. Sim. Então você tem um vai e vem, tipo, de coisas antes do ocorrido lá, do grande plot da Carrie, e o depois, como as pessoas ficaram e tudo mais. E não é tão bem explicadinho, mas ao mesmo tempo vai gerando, prende você pelo fato de como foi escrito, né? Esse eu preciso ler, esse eu não li. É legal por isso. Não quer dizer que não quebra essa profundidade que ele consegue dar aos personagens e tudo mais. Mas esse estilinho de publicação eu acho super bacana. Mas eu acho que precisa, né? Nessa altura do campeonato é a hora de ler ele, né? Para poder falar, pô, ler o primeiro livro que o cara publicou e tal, ler o último, ver como é que foi todo esse processo, a jornada. Se bem que eu não sinto muito essa diferença, não. Eu leio, assim, se bem que mudou um pouco o estilo e tal, Eu sinto mas um pouco mais de ousadia nele de poder aprofundar mais coisas que antes ele não aprofundava. Então, menos acontecimentos e mais aprofundamento no personagem. É uma coisa que ele pode se dar o luxo de fazer, aí, diferente pode. daquela narrativa mais assim. Também, assim, ele teve uma época que ele era viciado em algumas coisas, e esse vício fazia ele escrever pra caramba. Eu falo que são os livros mais sensacionais é quando ele tava assim. Conforme esse processo de que ele foi largando o vício, aí são os livros mais diferentes, mais lentos, tudo mais. O próprio. Conforme foi voltando, pegando ritmo de novo. Própria Dança da Morte, ele teve que fazer, ele teve que tirar mais de 400 páginas tal, na época, porque a editora falou que não dava, o preço de capa ia ficar muito alto, ninguém ia comprar, e ele teve que fazer uma versão, que tem uma versão aqui brasileira que tem, acho que Eu li tem, o e-book dela, que é a versão completa lá, com mais sim, pontos. o meu também, parruda, 1242 páginas. O pessoal fala do It, mas o It eu ainda consegui ler mais fácil do que Dança da Morte, pelo número Não, de personagem. a Dança da Morte tem uma hora que fica meio chato, é a hora que eles Eles começam estão com. eles já estão na cidadezinha, já fazendo cada um deles e tudo mais. Esse barulho é o Duque tomando água. O Duque está bem do meu lado tomando água. Eu vim pro segundo andar pro Benjamin não atrapalhar a live aqui. O que eu ia falar para nós encerrar? Deixa eu ver. O que a gente pode falar para ser um encerramento bacana, né? 5 livros que você se destaca aí do King, vai. 5 livros aí que você fala, pô, esses livros são demais. Eu coloco Misery, Misery. Super Tensão. Esse Depois da Meia-Noite, que é o que dificilmente é difícil de achar, mas quem quiser gastar R$ 600 aí, compra, que são contos bons. Cemitério Maldito, marcante. Maldição do Cigano. E, por último, o Sobre a Escrita, que é um livro não ficção, que é... A maioria das pessoas que falam de escrita ou que são escritores já se depararam com esse livro, que é tanto uma autobiografia dele, como ele ensinando a escrever. Então ele mostra que não há nenhum segredo no que ele faz, você vê, é sempre aquilo, e conta também um pouquinho da história dele, como ele começou, como foi a dificuldade, como foi... E aí você vê essa conexão que você não separa o escritor da escrita, tá tudo super junto. Ele trabalhava numa lavanderia, que era o emprego que ele tinha, e no tempo livre que ele fazia, ele continuava escrevendo. Caramba, Ele não. conta que ele tinha um prego, que ele colocava nesse prego todas as cartas rejeitadas que ele recebia quando enviava o original dele. E o prego caiu de tão pesado que ficou, e ele teve que comprar outro para continuar colocando as cartas que ele recebeu com nãos.
para depois conseguir lançar o Carrie, que foi o primeiro. Depois, quando ele lançou, se eu não me engano, A Zona Morta, foi o primeiro capa dura que fizeram. E aí, quando compraram os direitos do Carrie para fazer o filme, aí ele conseguiu viver só de escrita, mas só quando lançou o filme. Então você vê toda uma trajetória até ele realmente viver só da escrita. E aí eu vejo assim, vou escrever um livro, vou ser um Stephen King, vou viver dos livros. Deu a batalha que o cara teve também. Aqui no Brasil, acho que só, tipo, escritores que estão no nível, estão no raio, assim, aquela coisa que nem o Rafael Montes lá, que já tá todo badalado, tá, para poder viver bem, né? Não é viver para comer, né? Viver bem, né? Ganhar um dinheiro bom, poder ter coisas boas e tal. Tem que estar nesse nível, para você ver como é que é o negócio. Aqui o mercado editorial não é fácil, não. Bom, vamos lá. Salem, com certeza, é um fantástico. Trocas Macabras, eu acho fabuloso. A Hora da Zona Morta também, eu acho que se destaca muito. Deixa eu ver. Witch. E vai pro último, para não ficar igual você. Deixa eu ver. Novembro de 63. Pronto. Esses são os 5 destaques aí que eu trago para essa nossa finalizar aí o nosso bate-papo. Hoje recebendo Diogo, escritor. Fala um pouquinho dos seus livros. Fala aí, vamos aproveitar esse finalzinho. Vamos pegar aí o suspense e terror aí, né? O primeiro que eu lancei chama O Preço da Escrita, que eu estou trabalhando numa segunda edição dele. Certo. Sai em breve. Um homem que ele encontra uma máquina de escrever que pode escrever com ele sozinho porque tem um espírito lá dentro. Só que esse espírito requer um sacrifício. E o cara fica nesse dilema, né? Mata alguém dele ou tenta escrever sozinho, que é a dificuldade. Depois eu lancei um livro de contos, pequenos contos variados, sempre envolvendo suspense e terror. Uhum. Eu juntei participações de antologias, algumas que eu não fui aceito, outras que eu criei e tal. Tudo lá juntado num livro chamado Penumbra. E o mais recente é o Sommelier, que é um livro onde tem um sommelier que ele fabrica o próprio vinho usando partes humanas para fermentar. Caraca, esse aí você me contou. Putz, deve ser muito louco esse, hein? É um Olhos de Ouro atual. Esse, enquanto está só na versão digital, que em breve vai ter uma versão física também, para ter mais disponível. E tem um livreto de conto, né, que eu chamo de Revista Conto. Eu vou lançar aqui a ideia, fazer uma série, sempre envolvendo a agência que eu criei ali no meio. Mas esse aí é um livrinho de brinde, mas o conto você consegue ler na Amazon também. Tá, e quem quiser te encontrar nas redes, como é que faz? Como é que te procura? Como é que te acha? Joga no SPC lá, te acha? Como é que faz? No SPC é bom não procurar, que pode ficar. Então vai no diogo.escritor nas redes sociais. E no YouTube, o Livro de Teseu, que é onde eu falo também um pouquinho mais aprofundado de escrita e leitura. Beleza. Então tá bom. Agora eu já estou aqui com a companhia do Duque, que agora ele vai ficar aqui, ele não vai deixar mais eu fazer live, então tá na hora de dizer, ele é tipo assim, ele é o reloginho, tá na hora de encerrar. Se você está ouvindo pelo Spotify, um abraço aí, nos acompanhe. Se você não me conhece, sou o Titio Marcão, Titio dos Livros, só jogar @Titio dos Livros que você me acha em qualquer lugar. Se eu estou devendo dinheiro para você, eu não sou o Marcos, tá? Eu sou o irmão dele. Então é isso. Não o Salgado. Diogo, brigadão aí, valeu, foi um prazer. 1h e pouco falando só de livro do King. E tinha mais assunto, hein? Depois a gente faz um repeteco. Faz aí parte 2. Então, gente, você que participou aí, você que ouviu, muito obrigado, valeu. Tchau, Diogo. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau.